Oi, gente! Essa é a segunda parte do vídeo do casaco de bolinha que eu postei na semana passada. Se você ainda não viu a primeira parte, o link tá aqui na descrição, tá? Bom, e hoje a gente vai dar continuidade, então. Vamos fazer, então, a parte do braço, a união de todas as partes e o acabamento, tá? Vamos lá, então? Então, gente, terminei aqui uma parte completa, fiz até os ombros, ó, igual aquela parte de trás. E aqui eu fiz só até essa carreira aqui, ó. Então eu não fiz ainda a parte dos ombros pra gente fazer juntos. Então ficou assim. As duas partes iguais, com a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras, menos o ombro que eu ainda não fiz. Então, o ombro a gente vai fazer igual a gente fez lá atrás. Mesma quantidade de carreiras e mesma quantidade de pontos. Então, aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, eu vou fazer isso ali no outro. Então, eu já terminei com aquela carreira de pontos V. Agora, a gente faz os 8 pontos. Então, é a mesma coisa, só tô mostrando pra não ter nenhuma dúvida, mas é a mesma coisa. Sobe 3 correntes, vem aqui no ponto V, coloca 4 pontos altos. Volta aqui no espaço e puxa a laçada. 4 correntes, próximo espacinho, ponto baixo. Ficando então com um ponto. Faz 3 correntes, próximo espaço, 4 pontos. Volta aqui no espacinho e puxa a laçada. Faz 4 correntes, no próximo espaço, ponto baixo, ficando com 2 pontos. E vamos fazendo assim até obter 8 pontos, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. Vai ficar só um espacinho aqui sem fazer. E daí, faz assim por mais 2 carreiras, até completar a mesma quantidade que tem aqui. Que tem 2 carreiras de pontos pipoca. E eu terminei com essa carreirinha de ponto V, tá? Então, ó, ficou aqui só 3 pontinhos sem fazer. E eu vou fazer lá a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu não vou estar mostrando porque essa parte a gente já fez lá no ombro, que são essas carreirinhas, né? Então, ele vai ficar assim. Você deve estar terminando a sua primeira parte. Então, você vai terminar essa, vai fazer mais uma igual, tá? Igual eu tô fazendo aqui. Eu já fiz uma, agora eu tô fazendo a segunda, porque são 2 partes. Tá? Então, eu vou terminar esse aqui. E depois a gente vai passar para a próxima parte, que é o braço. Que a gente vai utilizar a mesma sequência de pontos, mas vai ter alguns aumentos. E eu vou mostrar pra vocês como que faz o aumento, tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto. Bom, gente, agora a gente vai passar pra parte do braço, então, como eu falei. E o braço, a sequência é a mesma coisa também, né, como eu falei. Só que vai ter alguns aumentos. Então, olha só, a gente começa por aqui, que é antes do punho, né, no antebraço. Aí você pode começar com quantos centímetros você preferir. Se quiser um pouco mais largo, se quiser um pouco mais apertado, aí vai depender, tá? Eu comecei aqui, ó, com 21 centímetros, que deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, tá? 21 centímetros. Então, você vai vendo aí qual a melhor quantidade para o seu tamanho. Então, a gente começa fazendo essa parte aqui da mesma maneira, né? Que eu já mostrei. E depois a gente passa aqui para a parte dos pontos pipocas, onde vai ter o aumento. As carreiras de pontos pipoca é sempre igual. A única coisa que vai mudar é a carreira de ponto V. Então, quando a gente quiser fazer um aumento, a gente vai sempre estar fazendo na carreira de ponto V um aumento para cada ponta, tá? Então, o primeiro aumento eu coloquei logo aqui, ó,
na primeira carreirinha de ponto V. Depois eu coloquei mais um aumento aqui e segui sem aumentos e depois fiz um último aumento quando eu estava quase terminando, tá? Então eu vou mostrar para vocês como faz esse aumento, mas só vou mostrar uma vez, tá? Para o vídeo não ficar tão grande também. E porque também não é nada difícil, tá? Então vocês já fiquem aí com a noção de quantos aumentos eu fiz. Um aumento na primeira carreira de ponto V. Então depois eu fiz uma carreira normal, segunda carreira normal e na próxima eu fiz mais um aumento, tá bom? Depois desse aumento eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto V sem nenhum aumento. Aí na nona carreira eu fiz um aumento, depois fiz mais 3 carreiras sem aumento, tá? Então esse foi as carreiras onde eu coloquei os aumentos, tá bom? Então já fica aí uma dica. Mas a gente vai colocando os aumentos quando a gente realmente quer aumentar, né? Meio óbvio. Então assim, como eu tô fazendo essa peça pra mim, eu fui fazendo, colocando no braço, né? Pra ver se fechava. Aí quando não fechava, eu desmanchava uma carreira, fazia o aumento, aí continuava assim. Isso porque eu tô fazendo ele bem apertadinho. Então se você quiser fazer ele um pouco maior, não precisa ter necessidade de ficar medindo toda hora, tá? Então se você quiser fazer ele um pouco maior, você pega a medida só do ombro, né? Do braço, perto do ombro, na verdade. Então, assim, na cava, mais ou menos, você pega a medida da cava e vai fazer ele todo com essa medida. Aí você não precisa aumentar nada, tá? Isso é caso você queira deixar ele um pouco mais frouxo e não tão apertado. Eu tive que fazer aumentos porque eu comecei ele bem apertadinho, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Então agora eu vou mostrar como que faz os aumentos e você vai aplicando aí conforme a sua manga precisar de aumentos, tá bom? Vamos lá, então. Então, gente, eu fiz aqui já essa parte principal, que é a base, né? Porque a carreira é a mesma coisa, então não precisa mostrar. Como eu falei, só vou mostrar o aumento. E o aumento eu fiz logo na primeira carreira de ponto V. Então aqui, ó, eu terminei na carreira de espaços, a próxima carreira já é a carreira de ponto V. Então eu já vou fazer junto com vocês, tá? Só deixa eu falar aqui uma coisa, eu troquei de linha. Eu comecei com a linha Anne, mas eu tinha 2 novelos. E quando eu tô quase terminando a peça, a linha acabou. E eu não achei a Anne aqui no meu bairro. Eu só achei a Camila. E eu achei muito parecido a textura, né? É idêntica. Então, por isso que eu vou terminar com a Camila, tá? Mas assim, não vai dar diferença nenhuma, tá bom? Porque como eu falei, a textura é a mesma coisa, então, e também eu já fiz uma outra parte, né, com ela e deu certinho, não deu diferença, tá? Então eu comecei com a Anne, mas eu vou terminar com a Camila, mas não tem diferença, eu tô falando pra dar dica aí pra vocês também, se vocês quiserem comprar a Camila, também pode. Então olha só, pra gente fazer o aumento, como eu falei, vai ser feito na carreira de ponto V. E a gente coloca sempre um aumento em uma ponta e um aumento na outra ponta. Então, é um aumento em cada ponta. Então, a gente faz assim, ó. A gente sempre começa com 3 correntinhas, né? Pulamos um ponto e fazemos o ponto V no outro. Aqui nós vamos subir as 3 correntes, mas a gente vai fazer um ponto V aqui já nesse ponto, tá? Então subimos as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma correntinha de espaço, tá? Vamos voltar aqui nesse mesmo ponto e fazer um ponto V aqui. Então a gente volta aqui nesse ponto, faz um ponto alto, uma corrente e nesse mesmo ponto mais um ponto alto. Então, esse é o nosso aumento, a gente aumentou um ponto V, tá? Então, iniciamos com 3 correntes e um ponto V
logo no primeiro ponto. Agora é só continuar normalmente. Então, faz uma corrente, pula um pontinho alto, no próximo faz um ponto V. Coloca um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Não reparem se minha mão estiver muito branca, porque eu acabei de pegar na água gelada, aí, nossa, tá muito frio, aí ela fica pálida assim, então é normal. E também tá bem frio, vocês podem ver que eu tô de blusa, né? Tá bem frio aqui. Fazemos uma corrente, pula um pontinho, no próximo faz um ponto V. Então, faz uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, aqui, assim, aqui no meio a gente vai seguir a mesma coisa, tá? Então, vai fazendo assim até o final. Quando chegar ali no final, eu volto com vocês. Então, gente, aqui era pra mim ter colocado esse primeiro ponto no espaço, né? Mas eu acabei esquecendo. Então, aqui no finalzinho, o meu não deu certo, porque ele deu 3 pontos. Então, se eu colocar um ponto V aqui, depois para colocar mais um aqui na ponta, vai ficar muito junto. Então, se o seu ficou assim também, com um número ímpar de pontos, você vai fazer assim, igual eu vou fazer aqui, ó. Eu fiz um ponto V, então, aqui no quarto ponto, tá? Contando dessa ponta pra cá, fiz no quarto ponto. Agora, em vez de eu colocar esse ponto, pular esse, colocar aqui, eu vou colocar dentro do espaço, tá? Então, dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto V. Faz uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto dentro do espaço. Uma corrente. E agora sim, dá pra gente colocar certinho um ponto V ali no último ponto. Então, lembra que a gente colocou aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto V e um pontinho aqui antes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui pro último, que é nessas correntinhas, né? A gente coloca ali na terceira correntinha um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, ficando com o ponto V. Então, aqui a gente já tem um ponto V no último ponto. Agora, faz mais uma corrente e mais um ponto alto nesse mesmo ponto, ficando igual à outra ponta. E assim, fizemos um aumento para cada ponta, tá? Então, em todas as carreiras de aumento, isso que a gente vai fazer. Coloca um ponto V no primeiro ponto e um ponto V no último ponto, tá? Sempre lembrando que antes do ponto V tem um pontinho e depois do ponto V também tem um pontinho. Então, em toda a carreira de aumento a gente vai fazer isso, tá? Eu não vou mostrar as próximas carreiras de aumento, porque tem aí algumas carreirinhas sem aumentos que eu vou fazer. E como eu falei, é só fazer isso. Então, em toda a carreira de ponto V que a gente quiser colocar aumento, faz dessa forma. Então, agora a gente vai fazer o ponto pipoca normalmente. Então, eu vou só iniciar aqui com vocês. Sobe aqui 3 correntes, vira. Vamos vir nesse primeiro ponto V, dentro do espaço, e vamos fazer 4 pontos altos. Volta aqui no espacinho e puxa essa laçada aqui pra dentro, ficando com o ponto pipoca. Agora fazemos 4 correntes, vamos aqui no próximo espaço antes do ponto V e faz um ponto baixo. Sobe 3 correntes, no próximo ponto V faz novamente um ponto pipoca, então coloca 4 pontos altos. Gente, minha mão tá tão fria que, sabe quando fica frio, gelado e fica dura? Aí eu não tô conseguindo movimentar direito. Tá uma coisa. 4 correntes. E aqui no próximo espaço coloco um ponto baixo, ficando com o segundo ponto pipoca, tá? Então, normalmente a carreira de ponto pipoca como a gente faz, então sempre colocando dentro do ponto V. Então, inicialmente, nessa primeira carreira, o ponto V ele vai sair bastante para fora,
tá? Ele vai ficar bem assim, mas depois nas outras carreiras já ajeita, tá? Como eu mostrei pra vocês ali na outra parte da manga que eu já tinha feito. Então depois vai ajeitando. Então depois da carreira de ponto pipoca tem mais uma carreira de ponto V que eu não vou colocar aumento, porque só uma já aumenta bastante. Na próxima também não coloco aumento. Vou pegar aqui pra vocês verem melhor. Falei que eu não ia mostrar de novo, mas é melhor mostrar pra não ficar nenhuma dúvida. Então, olha só. Essa foi a primeira carreirinha que eu coloquei aumento. Você pode ver, ó, que nem dá pra perceber tanto, né, que tem aumento aqui. Nem dá pra perceber. E nessa carreira aqui, ó, ele tá bem pro lado, mas é normal. Depois ele ajeita, como eu falei. Ó, então eu fiz a primeira carreira de ponto V com aumento. Segunda, terceira, sem aumento. Então eu fiz mais 2 carreirinhas. E na próxima carreira de ponto V, fiz um aumento. Depois eu fiz mais 8 carreiras normal, sem nenhum aumento. Aí na carreira número 9, fiz um aumento. Aqui já dá pra perceber mais, né? O aumento ele vindo pra cá. Então eu fiz um aumento na carreira número 9, depois fiz mais 3 carreiras sem aumento, tá? Então no total são 3 aumentos que eu fiz na minha manga, mas como eu falei, vai mudar de acordo com o tamanho também, se você não quiser fazer muito apertado, se quiser fazer mais largo, aí não precisa de aumentos, então tem tudo isso, tá bom? Mas aí você já sabendo como que faz o aumento, é só aplicar na sua peça conforme a sua medida. Então eu vou terminar aqui essa minha outra parte, tá? Que ainda vou ter que fazer tudo ela de novo, então, ou seja, a gente vai fazer 2 vezes, né, porque são 2 braços pro final. Então, aqui já tem uma pronta, eu vou terminar essa, e aí vai estar terminado todas as partes, a gente só vai fazer a união de todas elas e fazer o acabamento, tá bom? Então, já tá quase terminando. Eu vou terminar aqui essa parte e já volto com vocês. Bom, pessoal, então eu terminei todas as partes, parte da frente e ali, ó, vocês podem ver, tem as 2 partes da frente e ali as 2 partes das mangas, tá? Então agora a gente vai fazer a união, como eu havia falado. A gente vai começar unindo os ombros, então a gente posiciona assim, ó. Eu vou posicionar de lado melhor a parte de trás, né? Eu falei errado, né? Essa aqui não é a parte da frente, essa é a parte de trás. Então, a gente vai posicionar assim, lado de dentro, tá? Então, ó, o relevo tá ali por trás. É como se tivesse pegado o lado avesso. Pegando o lado avesso. Então, a gente posiciona assim, ó. A parte da frente, né? Porque a gente vai fazer a união aqui. Na verdade, como aqui é ponto com ponto, a gente pode fazer pela frente, sim. Eu acho que é até melhor. Então, vou mudar aqui. Hoje eu tô um pouco indecisa. Mas é assim mesmo. Então, ó, eu vou pegar pela parte da frente mesmo. Relevo, tá? A parte onde tá o relevo, ficar pra frente. A parte da frente também, relevo frente. Então, esse aqui vai ficar ali, né? E esse vai ficar aqui. Gente, eu acabei de perceber que eu fiz esse daqui errado. Porque quando eu posiciono aqui, a parte de trás, a parte de relevo fica para trás, né? E aqui é a parte do avesso. E ele teria que ficar desse lado, por conta daqui, né? Ficar assim e aqui assim. Se eu mudar, essa parte aqui vai ficar pra cá, então tá errada. Olha só, eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido de verificar isso. O de vocês, eu acho que também vai ficar assim. Então, o que a gente faz? Não precisa desmanchar tudo, só vai desmanchar a parte do ombro. Então, você vai desmanchar essas carreirinhas aqui e vai começar por essa ponta, tá? Então, você vai fazer daqui até aqui, deixando um espaço aqui, olha só. Fiz muito errado, eu esqueci totalmente disso, mas não tem problema. Porque aqui são só 4 carreirinhas, sendo só 2 carreiras de ponto pipoca. Então, não tem muito trabalho, não.
Então eu vou desmanchar aqui essa parte e vou começar por aqui a carreira dos ombros e já volto pra gente poder fazer a união. Então, gente, olha só, eu voltei só pra falar uma coisa pra vocês. Eu desmanchei aqui, tá? Então, a última carreira minha, essa carreira de ponto V. Eu falei que a gente ia começar por essa ponta, mas se a gente começar por essa ponta, como a próxima carreira de pontos pipoca, o relevo vai ficar pra cá. Então, a gente vai começar por aqui mesmo, desse lado da frente. Aí, só que em vez de a gente começar pela ponta, a gente já começa por aqui. Então, a gente vai contar aqui os pontos V. Então, como são 8 no meu caso, né, no outro aqui, ó. Aqui nesse outro, a gente vai ter 8 pontos pipoca, tá? Você conta aí quantos que tem no seu. Você conta aqui daí, tá? O meu é 8, então eu vou contar 8. Então, a gente vem aqui nos pontos V. Então, ó, aqui eu tenho um ponto V. 1, 2, 3. Vai contando assim. 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é o oitavo, quer dizer que eu vou começar depois desse ponto V. Vou começar aqui, ó, nesse espacinho entre o 8 e o 9. Vou começar com o ponto baixo, né? Então, eu vou dar uma laçada aqui no meu fio. Fazer uma laçada. Contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é aqui, ó. Dentro do espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí, a gente começa, então, os pontos pipoca por aqui, tá? Então, sobe 3 correntes. Vamos lá no próximo espaço. E pode começar os pontos pipoca por aqui. Aí, sim, começando por aqui, ele vai ficar certinho, porque o relevo vai ficar por trás. Pela frente, quer dizer. Tá? Então, a gente vai fazer assim até a ponta, depois fazer a próxima e a próxima, tá? Então, agora sim eu vou fazer e já volto. Então, pessoal, fiz aqui a partezinha do ombro e agora sim tá certo. Terminei a última carreira fazendo a carreirinha de ponto V, tá? E agora sim tá certo, o relevo tá pra frente e aqui tá posicionado certinho. Então, ele tem que ficar assim, né? Aqui, ó, e ali também pra cá, tá aberto pra cá. Então, vamos lá. Agora que a gente arrumou, a gente vai fazer a união aqui. Pra isso, eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria e um pedacinho do mesmo fio. Não precisa ser tão grande, tá? E não muito pequeno também. Então, pega aí, corta aí um pedaço do mesmo fio que a gente tá fazendo a peça, tá? Arrumei aqui a câmera pra vocês poderem ver mais perto, com mais detalhe. Não sei se vai dar pra ver certinho, né? Mas não é nada difícil, tá? É só pegar realmente ponto com ponto. Então, eu vou introduzir aqui a agulha, o fio na agulha. Essa agulha, ela já é maior, então não é difícil. Aqui, se você deixou um pedaço de fio maior, você nem precisa cortar. Você já faz essa união com esse fio mesmo, tá? Mas eu acho que esse fio aqui tá pequeno, então não vai dar pra mim fazer toda a união. Então, eu vou utilizar esse aqui mesmo que eu cortei. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui o primeiro ponto. Aqui desse lado, o primeiro ponto é na correntinha. Então, a gente conta desde aqui de baixo. 1, 2, 3. E na quarta correntinha, onde vai ser o primeiro ponto. E aqui desse outro lado, é no ponto, não é na correntinha. Então, aqui a gente tem um ponto alto. Eu vou pegar somente a argola da frente, tá? Puxa o fio, mas não puxa tudo, porque a gente tem que amarrar. Então, você vai dar um nozinho aqui, porque esse fio não pode soltar, né? Então, dá um nozinho. Eu vou dar 2 pra ficar melhor. Depois a gente arremata esses fios que estão aqui soltos, tá? Não tem problema. Deixa eu arrumar aqui. Ó, agora é só pegar ponto com ponto. Então, depois desse ponto aqui,
vai ter uma correntinha. Então, aqui tem uma correntinha, ó. Eu vou aproximar mais ainda para vocês verem. Ó, e aqui do outro lado, a gente também vai ter uma correntinha, ela tá bem apertadinha aqui, ó. Então, é só introduzir a agulha e puxar. O próximo vai ser o ponto. Então, a gente pega no ponto só a argola da frente. Então, no próximo ponto é só a argola da frente, né, do ponto, ó. Pega a argola da frente. E aqui do outro lado também, a argola da frente do ponto e puxa. É só isso. Depois, tem uma corrente. Então, pega aqui a correntinha, que é só uma argolinha. E do outro lado também a correntinha. Introduz e puxa. Depois tem um ponto. Então, a gente pega só a argola da frente do ponto. Do outro lado também a argola da frente, puxa. Então, para quem é iniciante, vai ser um pouco difícil, porque é um pouco complicado localizar os pontos, né, quando a gente está iniciando. Para quem já é experiente, para quem já faz crochê há um tempo, é mais fácil de localizar o ponto, então não vai ter segredo. Então, é somente isso. Como essa última carreira aqui, a gente tem um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Então, a gente sempre vai fazendo essa união assim. Ponto com ponto, corrente desse lado com corrente desse lado. Ponto desse lado com ponto desse lado, tá? Então, é sempre assim. Essa união, sempre os pontos vão se encontrar certinho, tá bom? Então, eu vou fazer essa união aqui. Por toda essa parte, vou arrematar os fios e depois vou fazer também a união lá do outro lado, que é a mesma coisa, tá? Ali no ombro, na parte do ombro. E daí já volto com vocês pra gente unir as mangas, tá? Então, gente, terminei aqui, ó, as uniões. Olha só como ficou. Lado da frente, né? E aqui o outro lado também. Ainda não arrematei os fios, vou deixar pra arrematar tudo depois. Então, pra gente colocar as mangas agora, a gente vai ter que posicionar eles aqui pra frente, tá? Vou arrumar aqui certinho e já volto. Então, a gente arrumei aqui. E aqui, o que foi que aconteceu? Esse espaço aqui, ele ficou assim, porque lembra lá no início que eu falei que o tanto de blocos que tinha aqui era ímpar? Então, eu achei melhor que era pra fazer um a menos, por isso. Aí, você pode ver, ó, que aqui no espaço tem apenas um bloco, né, de espaçamento. Então, assim, se eu fizesse pra cada parte um bloco a menos, ia ficar grande demais. Então, por isso que eu vou tentar preencher, não tudo, mas só um pouco, deixar esse espaço só um pouco menor no acabamento, tá? Eu não sei ainda qual acabamento eu vou fazer, mas você já deve saber, porque você já deve ter visto a peça aí, né, no início do vídeo. Mas eu ainda vou ver. Então, mas se só ficou assim, não tem problema, tá? A gente vai arrumar na hora do acabamento. Se não ficou, se ele ficou certinho, aí o acabamento você faz com menos carreiras, tá bom? Bom, enfim, vamos passar agora para as mangas. Então, eu já tenho aqui as duas mangas prontas, essas mangas bem grandes. Olha só. Pra gente fazer a união ali, a gente precisa posicionar. Então, a gente vai pegar nossas mangas, vamos dobrar, tá? O meio. Ó, dobrar, assim. E nós vamos posicionar elas ali, só isso. Posiciona aqui. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Talvez no vídeo vocês não estejam vendo, eu acho que não dá pra perceber, mas a tonalidade de cor tá diferente. Esse branco aqui, ele tá mais pro gelo e aqui tá mais pra branco mesmo. Isso é porque, lembra que eu falei que eu troquei de linha?
Eu comecei com a Anne e terminei com a Camila. Então, olhando agora, eu tô percebendo uma tonalidade diferente na cor. A linha Anne tá um pouco mais pra gelo e a Camila tá um pouco mais branco, mas eu espero que não seja dando pra perceber no vídeo. Assim, tá mínima a diferença, mas dá pra notar. O outro eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dobrar. Lembre-se de dobrar com o relevo pra fora, tá? Deixar o avesso por lado de dentro. E a gente posiciona aqui também. Na verdade, a gente precisa fazer isso só com um, né? Não precisa fazer com os dois, mas eu vou deixar aqui bonitinho. Bom, agora eu vou pegar os meus marcadores. Eu vou utilizar esse prendedor pequenininho, que é um pouco mais fácil de marcar. Então, eu vou utilizar esse. Olha só. Para fazer a marcação, ó, estando posicionado, dá uma ajeitadinha, arruma bem ele, dá uma esticadinha também. Gente, tá passando muito carro aqui na rua e eu tô tendo que ficar parando o vídeo toda hora, mas isso tá me atrapalhando muito, então eu vou parar de ficar parando o vídeo, pausando, né? E eu vou deixar com o som mesmo, espero que não esteja atrapalhando vocês aí, tá? Eu vou deixar com o som dos carros mesmo, não tem o que fazer. Vamos lá então. Você dá uma ajeitadinha aqui nele, tá? Pra ele não ficar tão apertado, então dá uma puxadinha. E nós vamos ver aonde que tá terminando. Então, ó, ele tá terminando aqui nesse ponto pipoca. Então, aqui o meu, ele tá terminando no ponto pipoca. Eu vou marcar no ponto V que tem em seguida, tá? Porque eu vou iniciar bem aqui entre o ponto V e o ponto pipoca. Ó. Espero que esteja dando pra ver aí. Então, ó, ele tá terminando aqui. Deixa eu mostrar de novo, que agora tá mais perto. Ele tá terminando aqui bem nesse ponto pipoca. Eu vou marcar entre o ponto V de baixo e o ponto pipoca. Tá? O outro lado, a gente não precisa ver. A gente precisa contar os blocos, porque tem que ficar proporcional. O tamanho tem que ficar o mesmo tanto de pontos que tem aqui desse lado, tem que ficar do outro lado também. Então, vou contar aqui, ó. Os pontos pipocas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos abrir. E vou contar os pontos pipocas também, depois daquela união, tá? Então, aqui tem a união que a gente fez. Após a união, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tava aqui no 8, entre o ponto pipoca e o ponto V de baixo. Então, já tá marcadinho. Agora, o outro lado, como eu falei, não precisa... Ó, ele ficou bem posicionado certinho. Não precisa do outro lado ver onde tá dando. Tem que ser o mesmo lugar que ali. Então, a gente pode tirar e vamos contar os pontos pipocas. Então, depois ali da união que a gente fez, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no 8... Vou marcar. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no 8. Marquei. Bom, agora a gente vai abrir. Eu vou abrir aqui rapidinho e já volto para mostrar para vocês. Então, eu abri ele aqui. E nós vamos posicionar agora as mangas para ver se essa marcação dá certinho com ele aberto. Então, ali ele tá do lado avesso, ou seja, a parte que tá em relevo tá do outro lado, tá por trás. Então, a gente pega também aqui pelo lado avesso, ó, o relevo tá atrás. Então, é avesso com avesso, a gente vai colocar aqui. Ó, com ele aberto,
Já tá vendo que tá dando um espacinho? Então a gente vai arrumar isso. Antes, né, você vai abrir, dar uma esticadinha certinho. Ó, ele tá dando um ponto a menos. Então, eu vou tirar esse marcador do ponto V que tava embaixo e vou no ponto V de cima. A mesma coisa do outro lado. Eu vou tirar um ponto, então, tava aqui nesse ponto V, eu vou pro de cima. E agora sim tá certinho, ó, a marcação. Quer dizer que a gente vai fazer a união toda por aqui, tá? Ali se passar um pouquinho não tem problema, que é bem pouca coisa. A gente faz a mesma coisa do outro lado também, arruma, tá? Você vai arrumando aí, conforme a sua peça. Então, vamos começar. Eu já cortei aqui meu fio maior, tá? Dessa vez ele é bem maior do que o de cima, porque essa parte aqui é mais grande. Então, vou introduzir aqui na agulha de tapeçaria. Aqui vai ser um pouco diferente, porque os pontos não estão se encontrando. Por isso que eu tô fazendo pelo lado avesso e não pelo lado direito, tá? Então, por isso que eu tô fazendo do lado avesso. Então, olha só. Eu vou pegar aqui. Vou aproximar mais para vocês verem melhor. Eu vou pegar primeiro aqui o pontinho da manga. Então, aqui lembre-se sempre que antes do ponto V, ele vai ter um ponto. Ou é um ponto alto, ou é as 3 correntes. Então, você conta 10 lá do início. 1, 2, 3. E na 4ª correntinha, introduz a agulha e puxa. Não puxa tudo. Opa, quase que puxei tudo. A gente vai fazer o nozinho. Então, aqui, ó, eu vou vir ali na onde eu marquei. Então, entre o ponto V e o ponto pipoca, vou introduzir bem aqui no ponto de união das carreiras, tá? Então, é nesse... Aqui eu acho que é um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo que tinha ali, que a gente fez aquela carreirinha, tá? Só pra vocês aí se acharem, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera pra vocês verem. Aí, esticar aqui. Agora sim. Então, puxei ali e vou dar um nó. E olha só. Agora não vai ter um ponto certo onde pegar, então você só vai introduzindo aí mesmo como tá posicionado. Então, se ele tá posicionado assim, você só vai, sem tirar as duas, você só vai fazendo a costura no ponto que tiver na frente. Então, não tem um ponto certo para pegar. Então, por exemplo, ó, em seguida, eu vou introduzir aqui no ponto... Eu acabei de falar que não tem ponto certo e já tô introduzindo no ponto, né? É que aqui ele tá de frente, né? Então, aqui a gente vê os pontos certinho, mas ali não, tá? Isso que eu quis dizer. Então, eu vou introduzir nessa parte, sempre pegando a argola da frente. Então, pega a argola da frente e ali do outro lado, no ponto que tiver na frente. Então, não sei que ponto que é essa, eu tô introduzindo no ponto, tá? Então, introduz. Venho aqui, em seguida no pontinho de cima. Também não sei que ponto que é, só tô introduzindo. E já venho aqui na próxima parte, na manga, pegando a argola da frente, puxa. Próximo ponto é a corrente. Lá do outro lado, não sei qual ponto que é, só tô introduzindo. E puxa. Tá vendo? Eu faço dessa forma. Se você tiver outra forma aí de fazer a união, pode ficar à vontade para fazer do seu jeito, tá? Só tô dando uma dica. E ele vai ficar assim, ó. Como essa peça é branca, quase que não dá pra ver a união aqui. Vai ficar bem legal essa parte aqui por dentro. Não vai ficar tão aparente, né? Então é só isso. Nessa parte, como a gente tem os pontos visíveis,
tá? Você pode ir fazendo ponto por ponto. Na outra parte, não tem ponto certo para pegar, então só vai pegando o que tiver na frente. E vai fazer isso até a outra marcação, e depois faz a mesma coisa para o outro lado, para outra manga lá, tá? Ali no outro lado, tá? Não vou mostrar, como eu falei, essa união, então para o vídeo não ficar muito grande, vou fazer aqui e já volto com vocês para fazer a outra união. Bom, então agora a gente já tá quase chegando no fim, terminei as uniões ali das mangas, e agora falta a gente unir aqui, ó. Então, aqui, ó, toda essa parte. Aqui também nas mangas tá tudo aberto, né? Então a gente vai fazer a união. Não vou estar mostrando essa parte, porque é a mesma coisa ali daqueles pontos. A diferença é que aqui não tem um lado que o ponto, ele é reto, né? Ele vai se encontrar. Eles não vão se encontrar. A única observação que eu vou deixar aqui pra vocês é que essa união dessa parte tem que ser feito carreira com carreira. Então, aqui, ó, por exemplo, essa carreira de espaços, ela tem nessa parte e na outra parte. Então, a gente tem que unir certinho, como se tivesse tendo continuidade, né, na carreira. Então, tem que ser carreira com carreira. A próxima carreira é essa carreira de bloquinhos, então ele tem que estar alinhados. Tem que ficar certinho na mesma posição. E aqui, quando chegar no ponto pipoca também, carreira de ponto pipoca com carreira de ponto pipoca, carreira de ponto V, como se tivesse, né, dando continuidade, tá bom? Nas mangas também é a mesma coisa. Então é só isso. Eu vou fazer a união aqui desse lado, vou fazer do outro lado também, e depois a gente vai passar pro final, onde é o acabamento aqui por toda a parte de dentro, pra gente poder fechar. Não vou fazer acabamento nas partes de baixo e nas mangas aqui, porque essa parte que a gente fez é o nosso acabamento. Essa parte do xizinho, do bloquinho, então é como se fosse uma base aqui pra começar realmente a manga. Então é como se fosse já um acabamento aqui, tá? Então eu vou deixar assim mesmo. Se preferir, pode fazer também, não tem problema. Então vai aí do gosto de cada um, tá? Vou fazer as uniões e já volto com vocês. Bom, gente, eu terminei aqui a união só de um lado. A do outro, eu só fiz a parte do braço aqui, eu ainda não fiz. Mas eu vesti e eu achei que ficou bom. Essa parte aqui, esse espaçamento, ele não ficou tão grande no corpo. Então eu não vou fazer um acabamento grande, vou fazer só o acabamento de uma carreirinha, tá bom? E também eu já vou mostrar pra vocês a sequência, mesmo antes de terminar aqui, porque aqui, a hora que eu tô gravando, já tá escurecendo. E eu preciso da luz do dia pra me gravar. Então, eu vou gravar aqui rapidinho antes que escureça. Então, vocês não reparem que eu ainda não terminei toda a união, só terminei do outro lado, mas também não tem problema. Só vou mostrar pra vocês a sequência rapidinho e a gente vai utilizar ela pra dar toda a volta. Falei que não ia fazer embaixo, mas eu vou fazer sim, porque vai ficar muito estranho ele assim solto, né? Sem acabamento embaixo, nas mangas, então eu vou fazer sim. E eu vou utilizar toda essa mesma sequência para toda o casaquinho, tá bom? Então, ó, eu vou dar um nó. Eu vou tirar aqui, peraí só um pouquinho, gente, que eu vou arrumar aqui certinho pra vocês. Agora acho que vai dar pra ver melhor. Então eu vou começar aqui nessa ponta, tá? Mas eu vou fazer aqui essa base depois também, tá? É que eu ainda não fiz a união ali, então ele tá solto. Mas eu vou começar nessa ponta, que é a ponta de dentro do casaco, tá? A gente vai começar aqui, nesse pontinho. Vamos fazer um ponto baixo. Essa carreirinha vai ser feita de pontos picôs, tá? 3 pontos picôs seguidos. Então, eu fiz um ponto baixo aqui. E agora, eu vou fazer mais um aqui nesse espaço. Mais um ponto baixo no espaço seguinte.
vou fazer 3 correntes, volta aqui nesse ponto baixo, faz um ponto baixo, ficando com o primeiro ponto picô. Fazemos mais 3 correntes, volta aqui nesse ponto baixo, acabamos de fazer, e faz um ponto baixo, ficando com o segundo ponto picô. Tá vendo que são os pontos picôs, eles são seguidos, né? Mais 3 correntes, volta nesse ponto baixo, nessas 2 argolinhas, e faz um ponto baixo. Então, temos aqui 3 pontos picô seguidos. Agora, a gente não vai dar muita distância para fechar aqui. A gente tem que ficar com ele assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem que ficar com ele assim, tá vendo? Um arquinho, né? Então, você vai dar um espaço suficiente para que ele faça esse arquinho, não dê tanto. Então, eu já vou vir aqui nesse próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Como esse espaço aqui é muito grande, vou colocar mais um, para ele não andar. Ó, então ele vai ficar assim, um arquinho. Os pontos picôs aqui eu fiz ele bem ruizinho, mas depois eu solto e faço de novo. Tá bem feinho esse ponto picô, mas é só pra mostrar aqui pra vocês. Ó, então vai ficar assim, né? 3 pontos picô seguidos e depois mais 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui mais um ponto baixo. Como eu comecei aqui com 2 pontos e aqui já fiz 2, eu já vou começar os próximos picôs, então. Porque eu não quero deixar ele tão longe um do outro, então eu vou começar a mesma sequência de novo. 3 correntes, volta aqui nesse ponto baixo, faz um ponto baixo. 3 correntes, volta nesse ponto baixo, faz um ponto baixo. 3 correntes, volta nesse ponto baixo, faz mais um ponto baixo, ficando com 3 picôs seguidos. Agora ficou mais bonitinho os pontos picô, ó. Agora eu vou vir aqui nesse próximo espacinho e faço já um ponto baixo. E aqui, ó, coloco também ponto baixo. Então ele vai ficar assim, um arquinho atrás do outro, na frente do outro. Tá vendo? E a gente vai continuar assim, então faz agora novamente 3 picôs e depois prende com 2 pontos baixos. Aí faz 3 picôs e prende com o ponto baixo. Se você achar que 3 picôs é muito, você pode fazer apenas com 2. Eu vou ver aqui certinho como fica. É que eu nunca fiz essa peça, vocês sabem, eu tô fazendo a olho, tô fazendo de cabeça, então eu não sei o que vai ficar bom e o que não vai ficar. Então eu vou ver se 3 picôs fica bom, e se 2 pontos baixos entre um e outro fica bom também. Caso não fique, aí eu vou colocar mais, aí eu mostro pra vocês como que eu fiz, tá? Então a gente vai dar a volta em todo o casaco com esse ponto, inclusive aqui na parte de baixo e nas mangas, tá? Então essa sequência é a mesma. Não dê um espaço tão grande, não dê um espaço muito pequeno, senão ele vai ficar muito erguido pra cima, tá? Então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, gente, eu fiz aqui todo o acabamento em volta de toda a peça, aquele acabamento que eu mostrei pra vocês, mas eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz uma carreira de pontos baixos e depois eu fiz a carreira de ponto picô, tá? Então, é a mesma coisa, só que só tem uma carreira de ponto baixo antes. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, vou mostrar nessa manga, tá? Então vai ser a mesma coisa dali, só que vou mostrar aqui nessa manga que eu deixei sem fazer. Então, ó, o mesmo acabamento que a gente fez, né, que eu mostrei pra vocês, o ponto picô, só que eu fiz uma carreirinha de pontos baixos antes, tá? Aí eu fiz essa carreira de pontos picô com a separação de 3 pontos entre um picô e outro. Então eu vou mostrar como que eu fiz aqui na outra manga, tá? Então, eu vou pegar aqui meu fio, eu vou fazer um nó, e a gente vai vir aqui na manga. A gente vai introduzir dentro do espaço, vamos fazer um ponto baixo. E eu vou fazer essa carreira já arrematando esse fio.
Nós vamos vir aqui nesse próximo ponto e em cima dele faz um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vai fazendo assim até o final, tá? Ponto baixo para cada espaço, um ponto baixo para cada pontinho. E eu já volto com vocês. Terminei aqui, então, ó, todos os pontos baixos. Eu terminei com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que eu tinha feito, tá? E agora sim, a gente já tem uma base melhor para poder fazer aquela carreira de picô, tá? Então, esse mesmo jeito que eu tô fazendo na manga, a gente vai fazer para todo o casaco, tá? Eu só tô mostrando aqui, porque na verdade eu já fiz, então só sobrou esse espaço para me mostrar. Então, aqui, ó, a gente faz uma corrente, volta nesse mesmo ponto, faz um ponto baixo. Aí a gente vai começar os pontos picô. Então, a gente sobe, ou melhor, eu vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto, ficando com 2 pontos baixos. Agora, eu vou começar os pontos picô. Então, sobe 3 correntes, volta aqui nessas 2 argolas, faz um ponto baixo. Mais 3 correntes, volta aqui nas 2 argolas. Faz um ponto baixo, mais 3 correntes, volta nas 2 argolas, faz um ponto baixo. Então, fizemos 3 pontos picô seguidos. Agora, a gente pula 1, 2, 3, e no quarto ponto, faz um ponto baixo, próximo ponto, segundo ponto baixo, no próximo, terceiro ponto baixo. Então, após fazer os pontos picôs, a gente sempre faz 3 pontos baixos de separação, tá? E agora começa de novo os pontos picô. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, mais 3 correntes, ponto baixo. Agora pula 1, 2, 3 e no quarto ponto faz um ponto baixo. Próximo, segundo ponto baixo, próximo, terceiro ponto baixo. Então, sempre faz 3 pontos baixos após os pontos picô. E ele vai ficar assim, tá? Então, foi assim que eu fiz em todo o casaquinho. Eu fiz primeiro uma carreirinha de pontos baixos, como mostrei. E depois vim fazendo deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de baixo. Carreira de ponto picô. Ó. Tá? Então, a gente vai fazer assim, faça aí no seu. Eu vou terminar aqui a manguinha e já volto com vocês. Bom, feito isso, nós já terminamos então o nosso casaco. Vamos ver como é que ele ficou no corpo. Bom, feito isso, terminamos então toda a nossa peça. Olha só como ficou. Esse casaco ele veste super bem, tem um acabamento muito bacana. E se você chegou até aqui é porque você fez ele completo. Então, se você fez, tire uma foto e me marca lá no Instagram, tá? Pra gente poder compartilhar um pouco dos nossos trabalhos. Eu adoro ver as peças que vocês fazem através do meu canal, sempre falo isso, então não esquece de me marcar lá, tá? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.